Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12h mais 7. Você lembra de Edivaldo Duó? É claro que quem tem mais aí de 30 anos vai lembrar sim de Edivaldo Duó. Inclusive quem tem 30 e poucos é capaz de lembrar da musiquinha do jingle de campanha. Edivaldo Duó é o orgulho de Campina. Pois muito bem, a gente chama Edivaldo Duó de economista, mas na verdade a gente chama, eu dizia hoje pela manhã, para resumir, porque se for falar tudo que Edivaldo Duó fez, a lista é grande. Mas nesse ano de 2019 ele completaria 90 anos de vida e nós teremos a oportunidade daqui até a data do aniversário de Edivaldo Duó de prestar as homenagens que um dos maiores campinenses de todos os tempos merece. E hoje nós estamos tendo aqui o prazer de receber o presidente do Conselho Curador da Fundação Edivaldo Duó, o jurista e poeta Raimundo Asfora Neto. Asfora Neto, boa tarde, é um prazer muito grande recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, João Paulo aqui na sonoplastia, Bruna Moraes na produção e a todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. E dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês e falar de um assunto tão palpitante, ttão presente, porque o Dr. Edivaldo já partiu, mas a obra imortaliza o homem. Então, as ações dele são espalhadas por toda a nossa cidade e é sempre um prazer falar de um campinense que tanto ajudou a construir a Rainha da Borborema. Pois muito bem, difícil realmente resumir em uma palavra. A gente pode dizer assim, que eu sou jornalista, que Asfora é jurista, ou que Asfora é poeta, depende do momento, da circunstância, do tema, mas é difícil dizer o que era, o que foi Edivaldo Duó, né? A gente fala economista, a gente fala professor, a gente fala desportista. Foi um homem realmente de uma atuação extremamente abrangente e com um detalhe, né, Asfora, se destacando em todas as atividades que desenvolveu. Verdade, Leonido. E um dia desses eu conversava com Silas Marinho, que é presidente da Bolsa de Mercadorias, e meu tio também, e ele comentava que certa vez um economista, um cara bem famoso lá em São Paulo, quando o doutor Edivaldo esteve lá, ele disse: eu não sei se é azar de São Paulo ou sorte de Campina Grande, o senhor ter nascido lá. Então, doutor Edivaldo, ele era, por formação, economista, né? E por vocação, um realizador. Eu acho que é uma palavra que capta muito das facetas que ele possuía, porque Edivaldo ele não era um homem só de ideias, ele era acima de tudo de ação, né? Com coragem, ele era bastante destemido, temperamental, é outra marca dele, mas que colocava as coisas para andarem. E ele, indubitavelmente, por exemplo, a própria UEPB tem raiz na atuação de Edivaldo Duó. Inclusive o campus principal da UEPB leva o seu nome, né? A CELB, antes de virar CELB, né? A Telingra, Sanesa, que é a de saneamento básico, enfim, que cuidou, né, tanto tempo desse saneamento básico de Campina Grande. Ele também tem umas particularidades interessantes. Foi presidente do 13 Futebol Clube e do Campinense, né? Você veja que... E outra, dando títulos aos dois clubes quando esteve à frente deles. E no 13, que é meu time do coração, ele foi quem deu o título hoje que é mais comentado, que é o invicto, né? O título de campeão invicto do 13 foi a época que o Dr. Edivaldo estava à frente. Pois é, vejam só, né? O Asfora, nessa rápida fala aí a respeito de tudo que fez Edivaldo Duó, destacou, por exemplo, a atuação de Edivaldo Duó na UEPB. A gente vai ter oportunidade, como eu disse, a gente aqui tem um compromisso é em junho ou julho o aniversário de... Junho. Em junho, pronto. A gente vai destacar aqui uma semana falando, entrevistando as pessoas sobre Edivaldo Duó, porque Campina Grande, Asfora, é uma cidade, eu digo sempre aqui, que a classe política muito mais atrapalhou do que ajudou. Inclusive, quando a classe política não atrapalhou, já foi uma grande ajuda. Campina Grande, desde que surgiu, desde que era aquele povoado, enfrentou muito mais má vontade por parte da classe política do que propriamente um trabalho em favor da cidade. Nós temos poucos nomes que de fato trabalharam, que batalharam, que lutaram, que defenderam Campina Grande. Aliás, seria injusto não dizer que um dos nomes está aqui hoje, né? O avô do Asfora, o grande Raimundo Asfora, quem a gente teve a oportunidade de também já homenagear aqui na Campina FM, foi um desses que batalharam por Campina Grande. A gente tem poucos nomes, mas tem nomes que trabalharam muito, e Edivaldo Duó foi um desses gigantes. E me parece que é muito importante para uma cidade, para um povo,
conhecer aqueles seus pioneiros e aquelas pessoas que ajudaram a construir a sua história, a sua identidade e que deram uma contribuição tão importante assim. Porque a Asfora foi até político. Mas se tem uma atividade na qual ele não foi bem sucedido, foi exatamente a política partidária, né? O Edivaldo Duó foi político, aliás, eu quis dizer que o Edivaldo Duó foi até político, e na política foi onde ele não foi muito bem sucedido, né? Foi até candidato a prefeito de Campina Grande, com uma votação bem pequenininha. É uma coisa impressionante, né? Às vezes, eu fazendo essa leitura aí, Leandro, do que você faz, eu acho que parece que cada coisa tem uma época para ser aceita ou assimilada pela população, né? Imagine hoje a gente dispor de um nome como Edivaldo Duó, por exemplo, para administrar Campina Grande. Hoje, quando se fala tanto em gestor e menos político. Perfeito. Né? Então, Edivaldo tem essa marca. E para reforçar ainda mais isso, a gente não pode esquecer da Bolsa de Mercadorias, sim, que quando ele idealizou e colocou efetivamente para funcionar, só existia uma bolsa em São Paulo. Então, ele idealizou, colocou para funcionar e os negócios passaram a ser feitos em Campina. A coisa era de tal monta que quando a bolsa estava a pleno vapor, a movimentação financeira só da conta da bolsa fazia com que o banco em Campina que movimentava essa conta tornasse a nossa cidade a segunda do Nordeste a mais movimentar volume de recursos. Então veja o que ele trazia para a nossa cidade, né? Enfim, ele não parava, ele foi secretário de planejamento, trabalhou na administração e ele era sempre um cara de ideias e ficava preso. Eu noto muito isso nos depoimentos das pessoas que o conheceram. Ele dizia, mais uma vez, a tio Silas, que era próximo a ele, dizia: Silas, o que mais me incomoda quando eu olho para, às vezes, quem está à frente do município como Campina Grande, é ele não saber a força que tem, ele não ter noção do poder que possui. E eu só queria ter essa oportunidade. Perfeito, extremamente interessante, e eu acho que inclusive a Asfora traz um destaque aí, de fato, no momento em que a gente fala tanto, né, sobre o perfil técnico para a política, né, e que inclusive vários estados foram nessa linha nas eleições, escolheram inclusive governadores com um perfil um pouco mais técnico. A gente tem um exemplo de Minas Gerais, a gente tem um exemplo lá no Rio de Janeiro, que pegou alguém também que não veio da política. Enfim, se fala tanto desse perfil, e Campina Grande teve 88, né, a candidatura de Edivaldo Duó, com uma votação, como eu disse, bem pequenininha, e que era uma figura que, sem nunca exercer um mandato eletivo, sem nunca exercer um cargo executivo, trouxe para Campina Grande uma contribuição tão grande e, como a gente comentou aqui, nas mais diversas áreas. Até o 13, Edivaldo Duó conseguiu alavancar. São 12h15, agora 12 horas mais 15 minutos. Tá aqui um 13 anos, tá aqui um raposeiro para poder dividir essa história, né? A senhora, vamos falar um pouquinho sobre a fundação. Como é que é esse trabalho da Fundação Edivaldo Duó? Explica um pouquinho o que é a fundação. Lenildo, vê só, a fundação ela surgiu ainda em 86, o doutor Edivaldo era vivo, e ela levava o nome de Fundação Bolsa de Mercadorias, certo? Ele criou justamente para que algumas ações, principalmente de cunho social, tivessem continuidade, né? Obviamente que com a morte dele em 93, né, ela, por justa homenagem, passou a se chamar, um pouco mais à frente, Fundação Edivaldo Duó, né? E ela tem essa finalidade social de fomentar o próprio empreendedorismo, né? E atividades que possam engrandecer Campina. Então, eu tenho muito claro essa meta na minha cabeça. Embora a gente tenha algumas limitações estruturais no que a gente pode fomentar de debate, no que a gente pode fomentar de políticas culturais para nossa cidade, por exemplo, abraçar aqui o lançamento do livro de Marcos Passos, que é um poeta pernambucano, juntamente com o nosso Santana o Cantador. Sim. O ano passado, ali no Museu dos Pandeiros, a Fundação Edivaldo Duó, quem teve esse privilégio de receber aquele pessoal e de dar uma logística necessária, de incentivar projetos como o da literatura de cordel, do poeta Aziel Lima, sim, da Sorac, né? De ajudar aquele projeto Tamanquinhos, ainda que minimamente, que é comandado pela talentosa Mirna Maracajá. Então a gente tem dialogado com isso e não só ficado nessa seara. Então a gente tem agora oferecendo cursos, inclusive, que estão abertos, a gente pode falar mais adiante, mas só para não perder a linha de raciocínio, a gente tinha também um curso de ecoterapia até o ano passado, que trabalhava com crianças especiais, ali na sede da fundação, que fica efetivamente em Lagoa Seca, onde era a granja de Dr. Edivaldo, Granja Solidão, o nome. E a gente também tem uma escolinha de futebol que funciona ali no bairro do São José,
né, e trabalha com crianças carentes que muitas vezes não têm condição, obviamente, de custear aí uma aula desse esporte, e a gente ajuda com lanche, com fardamento, essas coisas. Bom, eu ia perguntar exatamente sobre a sede, onde é que funciona e como é que é aberto ao público, é possível fazer visitação? É possível fazer visitação, inclusive a sede, ela funciona lá em Lagoa Seca, ali perto, ao lado daquele residencial Atmosfera, e lá, além de estar intacto tudo que o doutor Edivaldo deixou, como a biblioteca, que ele batizou de Raimundo das Fora, que ele tem uma longa amizade com o vovô, lá tá todo o acervo, Lenildo, você que é um historiador nato, da Gazeta do Sertão, que foi um jornal que Edivaldo também colocou em prática, verdade. Né? Aqui em Campina Grande, e lá tá a igreja Nossa Senhora do Ó. O doutor Edivaldo viu o nome dele do Ó, viu vamos dizer, a padroeira da família lá em Portugal e viu uma igreja, Nossa Senhora do Ó. Eles vão fazer a réplica em Campina e trouxe. E lá nas paredes está pintado todos os amigos e as pessoas que marcaram a vida dele. Olha só que interessante. Ele tem umas singularidades assim. Então lá basta só agendar, obviamente, para poder a gente receber, preparar o pessoal que está lá e também orientar e prestar informações. Aqui em Campina Grande, a sede administrativa fica ali ao lado da SEDUC, no Clube da Bolsa, ali pertinho do Parque do Povo. Então, nós também, além de desenvolver atividades, eu digo sempre que a casa está de portas abertas. Muitas vezes alguém tem uma ideia bacana, precisa só de um espaço. Então a gente pode dialogar ali, ceder o Clube da Bolsa, né? Desde que o projeto ele não tenha finalidade lucrativa. Sim. A gente tem a finalidade social. Então se for para ajudar a Campina Grande, se for para ajudar a população da Paraíba, a gente sem dúvida nenhuma vai estar com as portas escancaradas. Olha, inclusive, quando dessa programação aí dos 90 anos do Edivaldo Ó, Alan Ferreira que está ali e está nos ouvindo e nos acompanhando, vamos levar o pessoal lá, vamos todo mundo lá pra gente fazer uma filmagem, mostrar através das redes sociais da Campina FM, a Fundação Edivaldo Ó, esse acervo aí interessantíssimo. O Jornal Gazeta do Sertão foi um jornal à frente do seu tempo. Quem pegar a Gazeta do Sertão e não souber ali da sua data vai achar que é um jornal muito mais recente. A Gazeta do Sertão foi um jornal que existiu, depois voltou e que com com Edivaldo Ó ganhou realmente uma imagem, uma postura de um jornal à frente do seu tempo. Era a cara realmente quem, quando tocava em algo, dava um toque todo diferente, o Edivaldo Ó. Lenildo, só para complementar a sua fala, eu ontem vasculhando ali, quem nunca acessou aqui o blog Retalhos de Campina, nossa amiga Emanuel Souza. Nossa amiga Emanuel Souza, e lá ele tem um recorte do jornal que falava Gazeta do Sertão, tudo começou com uma briga. E eu peço autorização para citar um pouquinho aqui essa matéria, porque demonstra um pouco como era Edivaldo Ó. Começa aqui, entre aspas. Quando eu briguei com a imprensa pelo fato dela não querer defender as causas do 13 Futebol Clube, naquela altura eu senti que Campina Grande precisava de um outro órgão de imprensa. Mais tarde, quando eu vi os dirigentes associados, Nereu Bastos e Marconi Góes, transferirem para João Pessoa as máquinas, aliás, do Diário da Borborema, esta necessidade ficou ainda mais evidenciada. E, mais recentemente, o ano passado, quando Marconi Góes proibiu que os veículos associados divulgassem qualquer fato relacionado ao cinquentenário de Raimundo das Fora, aí eu senti que a criação de um novo órgão de imprensa não mais poderia ser adiada. Explica Edivaldo Ó, justificando a decisão de ressurgir a Gazeta do Sertão. Perfeito, eu acho que mostra bem a personalidade, né, dessa figura Edivaldo Ó. Vamos falar sobre os cursos que estão sendo oferecidos. Isso é dentro justamente das comemorações dos 90 anos de Edivaldo Ó, né, Sfora? Isso, Lenildo. E a gente está agora começando em fevereiro com esses cursos, mas eles vão vir durante todo o ano. Tem uma parceria, para ser justo, com a Escola Grau Técnico, e os cursos oferecidos são marketing pessoal, oratória, o impacto das redes sociais no mercado de trabalho, o curso de coach, driblando a ansiedade e análise comportamental. São temas até bem atuais, a gente pensou para iniciar isso já mostrando o espírito vanguardista que o doutor Edivaldo Ó tinha. Para quem esse tipo de curso é voltado e como é que as pessoas podem fazer para se inscrever? Esse curso ele é voltado para todo aquele que tenha pelo menos o ensino fundamental, tem as apostilas, todo o material disponibilizado, e não cobramos taxa nenhuma, apenas para quem tomar a iniciativa de ir logo até a fundação e fazer essa inscrição. São cursos de capacitação, ou seja, de rápida duração, né? Mas já servem para instigar aquele aluno nos temas e também dar umas dicas importantes que podem fazer o diferencial no mundo do trabalho. Quem tiver interesse em fazer essas inscrições, e hoje pela manhã eu falei com Meire, que é a nossa secretária lá na fundação, e
todos os cursos ainda estão com vagas disponíveis. Oratória com menos, mas o restante também tem algumas vagas disponíveis. Então, quem tiver interesse, liga para o número 3321-8694. Vou repetir, 3321-8694. Pois muito bem, uma oportunidade interessante, como você disse, são cursos vinculados a temas extremamente contemporâneos. Acho que é uma iniciativa, inclusive, bastante louvável se comemorar o aniversário de Edivaldo Duó com oportunidade para qualificação e formação. Tem tudo a ver, né? Isso. Então, estamos aí trabalhando também, Lenildo. Talvez dê para ser lançado ainda esse ano um documentário sobre a vida dele. É muito importante, eu estava comentando isso ontem lá em casa também, que eu dei uma pesquisada na internet e além do material que a gente tem na fundação, muito pouco foi dito sobre as realizações do Dr. Edivaldo, porque tem muita coisa. Você tocou num ponto extremamente interessante. Só por curiosidade eu também fui checar e é impressionante o quanto para alguém que fez tanto, há tão pouca informação hoje na internet. Edivaldo Duó. A gente encontra muito pouca coisa, bem na verdade. Isso é uma preocupação que quando eu assumi a fundação ali em 2017, eu disse, olha, a gente tem que ter prioridade quando vai administrar alguma coisa. Então, minha prioridade com a fundação é esse resgate, porque a fundação leva o nome dele, ele tem uma história que dá orgulho de se ver. Então a gente tem que massificar isso. Claro que a gente esbarra um pouco na limitação financeira, mas o foco permanece e aí a gente começa a trabalhar e acredito que mais dia, menos dia, os frutos irão surgir. Acho, inclusive, que como eu disse que a gente vai fazer aqui o maior registro sobre a história de Edivaldo Duó, eu, inclusive, quando estava pensando em como a gente vai fazer isso, pensava justamente em dividir por dias, por tema e por áreas em que Edivaldo atuava. Veja só, né? Alguém tem tanta contribuição que dá pra gente fazer uma entrevista em um dia sobre a atuação dele e a contribuição ao esporte, dá pra gente fazer a respeito da contribuição à economia de Campina Grande, à comunicação, a nossa Universidade Estadual da Paraíba, dá para fazer uma semana, cada dia falando sobre uma área em que Edivaldo Duó atuou e que esse material todo, eu acho que a gente vai poder dar uma contribuição também para massificar, junto inclusive às atuais gerações, essa imagem e essa história de uma figura que é tão importante, porque como a gente falava agora há pouco, da necessidade de se difundir a atuação desses grandes campinenses, porque a gente vive um tempo, a Sora, e você sabe muito bem disso, em que o processo de globalização levou a uma certa desvinculação das pessoas com as suas cidades, com as suas regiões e com as suas identidades. Muitas vezes a gente sabe muito mais hoje sobre o que acontece em Nova York, sobre o que acontece na França, sobre o que acontece na Espanha, do que sobre o que acontece ou o que aconteceu na nossa cidade. E essa perda de identidade, ela muitas vezes tira das pessoas o afinco a trabalhar pela sua cidade, a trabalhar pelo seu lugar, a trabalhar pela sua gente. E eu tenho certeza que histórias de pessoas como Félix Araújo, como Edivaldo Duó, como Raimundo Asfora, são histórias que têm um poder de despertar uma cidadania que é essencial até para que durante momentos de crise política, como nós atravessamos, as pessoas não percam a fé e não desanimem de trabalhar e lutar pela sua cidade. Verdade, Lenildo. E assim, quando a gente olha para Campina hoje, Campina é conhecida por ser um polo educacional. Campina é conhecida, dentre outras coisas, por um esporte como o futebol, a rivalidade que é salutar, faz os dois times crescerem, são os dois maiores times do estado. Quando você olha para Campina, você vê que tem uma economia pungente, e quando a gente observa esses três fatores, por exemplo, você vê que tem aí dentro desse DNA uma marca muito forte do Dr. Edivaldo. Basta dizer que na economia a própria Bolsa de Mercadorias, eu citei ainda agora o impacto financeiro que isso tinha para a cidade, para o estado, né? E na educação, quando ele trouxe a Politécnica lá para trás, de 1960 ali meados, e que depois se transformou na Faculdade de Economia, atribuem a essa iniciativa dele, a essa briga para trazer a Politécnica para cá, o início do processo de interiorização do ensino superior, né? Então, veja outra marca dele na educação. E aí, o futebol, como eu já falei, e na economia. Então, três pilares de Campina estão misturados com a história do Dr. Edivaldo Duó, que, diga-se de passagem, uma inveja grande ele poderia fazer a vovó Asfora, que eles eram contemporâneos. O Dr. Edivaldo nasceu aqui,
E vovô não teve essa oportunidade de nascer em Fortaleza, mas se ele tivesse vivo aqui, eu levava uma etapa grande. Pra gente poder terminar, tem uma mensagem aqui do economista, ex-vereador Antônio Pereira. Antônio Pereira tá querendo tirar uma dúvida. Eu vou passar aqui essa dúvida pro Asfora Neto, Pereira. E se ele não tiver a confirmação, tenho certeza que ele vai conseguir checar e passar pra gente. Ele tá perguntando se também foi a ação, se Edivaldo Duó foi fundador do Centro dos Estudantes Universitários de Campina Grande, algo que teria acontecido entre 1952 e 53. E o Antônio Pereira, como alguém que é extremamente apaixonado por Campina Grande, diz aqui que é fã de Edivaldo Duó, não tinha como ser diferente. Tem essa informação ou a gente vai atrás dela, Asfora? E eu sou doido de contestar um fã dessa qualidade aí. Pois é. Outra vertente também do doutor Edivaldo, que começou cedo, tanto na militância, digamos assim, de bandeiras, né? Ele era um cara de bandeiras, de coragem. Ele dizia muito uma frase que é a marca dele, que é administrar é ter coragem. Então, assim, foi uma característica da personalidade dele como adolescente, como adulto e já mais idoso. Raimundo Asfora Neto, conversar com você é sempre um prazer muito grande. Tem que trazer o Asfora aqui para falar um dia de poesia com a gente, né? Também o Asfora vai voltar aqui para falar com a gente sobre direito, sobre outros temas, e desde já fica o nosso compromisso de, ao chegar mais próximo da data do aniversário de Edivaldo Duó, a gente fazer uma semana aqui dedicada a contar um pouco mais da história, como eu disse, desse grande campinense. A gente precisa prestar tributo a quem é de direito. Asfora, muito obrigado. Lenildo, eu que agradeço a oportunidade, de coração, é uma satisfação estar aqui. Eu sou um admirador do seu trabalho e não é de hoje. Eu estava comentando isso com o tio Gilbrão ontem. Grande Gilbrão Asfora. A revelação, uma das maiores revelações do jornalismo campinense dos últimos tempos. Gentileza. Né? Isso aí todo mundo diz. Agradecer a paciência dos ouvintes, de todos que estão aqui também no estúdio, de João Paulo, de Bruna, e enfim, se colocar à disposição. Feliz pelo espaço, feliz por poder também compartilhar um pouco da história do doutor Edivaldo. Agradeço a gentileza, é sempre um prazer recebê-lo. Depois de com uma conversa tão agradável, aí a gente vai fazer um intervalo comercial e no próximo bloco vamos falar sobre esse quiprocó que está acontecendo lá na Assembleia Legislativa e a possibilidade realíssima de Renan Calheiros ficar à frente do Senado Federal. Eita, Brasil velho, hein? 12h29. Jornal do Meio-Dia.